Bom dia, irmãos. Que alegria estar mais uma vez com os irmãos e podermos pensar um pouco sobre a palavra de Deus e estimular o irmão a estudar a palavra de Deus, aproveitar esse tempo que Deus está nos concedendo para termos mais intimidade com Ele e conhecermos mais da sua palavra. É maravilhoso porque semana passada eu disse aos irmãos que nós tínhamos concluído a nossa revista. O irmão Gandhi e a irmã Nana me presentearam com essa revista. Olha que tema maravilhoso, fé em tempos de crise. São estudos em 1ª e 2ª Reis, e eu estou lendo 2ª Reis agora, nesse período. Fiquei muito feliz, muito grata, porque é um tema maravilhoso, porque o Senhor colocou em minhas mãos essa revista, e eu desafio o irmão a também ler 1ª e 2ª Reis, para que nós estudemos juntos esse texto e essa revista que é tão maravilhosa. O nosso estudo de hoje não é sobre os estudos da revista, mas é um artigo que tem na revista, que é sobre Davi e Golias, e tem como tema Entre o Medo e a Coragem. E eu, estudando sobre isso, eu não vou repetir o artigo para os irmãos, mas pegar algumas ideias dele. Eu estava também lendo um pouco sobre Viktor Frankl, que foi um homem que viveu em Auschwitz, no campo de concentração. Que eu saiba, Viktor Frankl não era um cristão. Mas Viktor Frankl, no campo de concentração, irmãos, ele decidiu 3 coisas. A primeira coisa foi: eu não irei para o fio, que era a cerca eletrificada, onde muitos dos homens e mulheres que estavam ali iam e tocavam para morrer. Eu não vou tirar minha vida, eu vou viver. A segunda coisa que Viktor Frankl decidiu foi: eu vou encontrar um propósito aqui dentro. E a terceira coisa, eu vou ajudar o próximo, o outro que está aqui comigo, dentro do que eu puder, no que eu puder. Propósitos em nossa vida são essenciais, irmãos, quando nós vivemos dias de crise. Hoje, nós precisamos ter propósito, porque se não temos propósito, você vai passar 24 horas na frente da televisão. Você vai gastar todo o seu tempo sem produzir absolutamente nada, sem crescer em absolutamente nada, e não é isso que o Senhor espera de nós. Eu quero, irmãos, trazer outra ideia de 3 coisas a buscarmos nesse período em toda a nossa vida. A primeira coisa é mantermos fiéis ao nosso Deus. Esse é o propósito de nossa vida, glorificar a Deus em todas as nossas ações, em todos os nossos momentos, em todas as nossas falas, em tudo que fizermos, glorificar o nosso Deus. É o nosso propósito, irmãos. Aprender mais de Deus é a segunda coisa, todos os dias, porque é para Ele que vivemos. Então devemos buscar ser cada dia mais e mais parecidos com Jesus. Nós aprendemos isso quando falamos de discipulado. E a terceira coisa, irmãos, é servir o próximo, é a missão, a nossa missão. Sirva ao seu próximo, encontre uma forma de ajudar, de ser útil ao seu próximo, ao seu vizinho, ao seu irmão, à sua família, orando, cuidando, estando presente, com um telefonema, doando alguma coisa para aquele que está precisando. Mas então, eu lendo sobre Davi, e eu encontrei algumas coisas que eu gostaria de compartilhar sobre Davi naquele momento de luta, naquele momento de crise em que Davi estava, não somente Davi, mas todo o Israel de Deus. Eles estavam diante dos filisteus, no capítulo 17 de 1 Samuel, e a Bíblia diz que o gigante Golias estava desafiando o povo de Deus, buscando alguém que lutasse com ele. Ninguém tinha coragem. Vejam, o próprio rei Saul estava acovardado, como todos os outros. Mas Davi decidiu aceitar aquela luta. A primeira coisa que nós aprendemos, não nesse texto, mas na vida de Davi, é que existem lutas que devem ser lutadas e lutas que não devem ser lutadas por nós. Quem decide a luta que lutamos, irmãos, é o nosso Deus. É Ele que decide onde nós vamos fazer, onde nós não vamos fazer. Quando nós vamos calar, quando nós não vamos calar. Quando nós vamos agir, quando nós não vamos agir. Porque nós
caminhamos para Ele, vivemos para Ele. O texto, a Bíblia nos mostra que Davi, quando o rei Saul buscou matá-lo, Davi nem por um momento se levantou contra o rei Saul. Ele não lutou aquela luta, porque não era uma luta para ser lutada por Davi. Davi foi protegido de Saul por seu filho, por sua filha, que foi esposa de Davi, por Samuel, por Aimeleque, mas Davi nunca se levantou contra o rei Saul. Mas aquela luta, Davi decidiu lutar. O povo de Israel se acovardou, mas Davi decidiu lutar. E aí é muito interessante para quem Davi olhou quando decidiu lutar. Por que Davi lutou? Quando Davi chegou lá, Davi perguntou o que está acontecendo, e os homens disseram para o outro: você não viu o gigante Golias? O rei está oferecendo um grande prêmio para aquele que lutar e vencer Golias. E o prêmio seria a filha de Saul e não pagar impostos por toda a vida. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Davi perguntou para várias pessoas e todos eles falaram para Davi do prêmio. Mas vejam, Davi, ele quando decidiu lutar aquela luta, o texto bíblico diz: quem é afinal de contas, no versículo 26, na versão da Bíblia Viva, que diz: quem é afinal de contas este filisteu pagão que tem a ousadia de desafiar o exército do Deus vivo? Davi não estava preocupado com o prêmio, Davi estava preocupado com o fato daquele homem ter desafiado o Deus dos céus, o Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus vivo. Davi, quando entrou naquela luta, não entrou olhando para o prêmio, mas olhando para o que aquele homem tinha feito. A segunda coisa importante é que Davi lembrou das suas experiências. Porque Davi era forte? Não. Vejam o que o versículo 37 diz: o Senhor que me salvou das garras e dos dentes do leão e do urso, me salvará desse filisteu. Quando Davi decidiu lutar aquela guerra, ele não decidiu baseado em sua força, porque comigo ninguém mexe, porque eu sou eu, porque eu... Não, irmãos, ele decidiu lutar, porque o Deus que tinha salvado ele antes, salvaria ele agora, porque ele estava lutando a guerra em nome de Jesus. É maravilhoso isso, nossa guerra. Nós estamos lutando com o Senhor. Você não está sozinho, o Senhor está com você. Você não está, sua família não está sozinho. Os seus queridos que estão distantes de você não estão sozinhos. Os que estão no hospital não estão sozinhos. O Senhor está lá com eles. O Senhor está aí com você. O Senhor está aqui comigo. É com Ele que nós lutamos nossas lutas. E é muito interessante, porque esse texto também nos fala das armas que nós usamos para lutar as nossas lutas. Vejam que o versículo 45, Davi diz assim para Golias: você vem a mim com espadas e lanças, e eu vou a você em nome do Senhor do universo, o Senhor dos exércitos de Israel, o verdadeiro Deus a quem você dirigiu insultos. Com que arma foi que Davi lutou? E você dirá para mim: com uma funda e uma pedrinha. Não, irmãos. Davi não lutou com uma funda e uma pedrinha. Davi lutou com o Senhor Deus do universo. Foi com Ele. Essa é a nossa arma, é o nosso Deus. Essa é a nossa certeza que Deus está conosco. Vejam que no texto bíblico fica muito claro: eu vou a você em nome dele. Nós somos representantes de Deus. Você não vai em seu nome, não é você, não é Davi, não é Marinésia, não é você, meu irmão, é Deus. É o nome dele que está em jogo, não é o seu. E depois que toda a luta se encerra, o texto bíblico diz assim: e o mundo inteiro saberá que há um Deus em Israel.
Vejam aqui, tudo que fazemos e as lutas que lutamos são para a glória de Deus. Lembra do seu propósito, do meu propósito, o propósito do servo de Deus é glorificar a Deus, é viver para Ele, é ficar fiel para a honra e glória dEle. O mundo inteiro saberá que Davi é um guerreiro? Não, que há um Deus em Israel. O mundo conhecerá o nome do nosso Deus. Como nós viveremos esses dias, mostrarão aos nossos queridos, nossa família, quem é o nosso Deus. Mas o texto continua, diz, e Israel ficará sabendo que o Senhor não depende de armas para realizar seus planos. Irmãos, e o que nós, povo de Deus, estamos aprendendo nesses dias? Que nós só podemos depender do Senhor. Que nossas guerras, não adianta confiar em governantes, não adianta confiar na ciência, que é importante, eu não estou dizendo que não é, Deus nos deu a ciência, mas esse vírus está nos ensinando uma lição tão simples e tão antiga. É Deus que cuida dos seus, é Deus que cuida de mim e de você, e é na mão dele que está a minha e a sua vida. Deus abençoe você, abençoe sua família, gaste tempo com sua família em oração, gaste tempo com sua família estudando a palavra de Deus. Nós como família, eu e minha família temos tido uma experiência muito preciosa e tem sido precioso porque papai sempre decora um versículo e ele nos desafia também a decorar versículos. Eu ainda não tive coragem, mas mamãe já fez, papai tem 86 anos e ele decora às vezes 2 versículos para o nosso culto e é maravilhoso, tem sido muito bom. E eu estimulo o irmão a fazer isso também. O irmão verá como o irmão crescerá na sua vida como servo de Deus e como o irmão crescerá no propósito de honrar o Senhor, de glorificá-lo e de ser útil na missão de levar Jesus a outros. Deus abençoe o irmão. Orem por mim, orem por sua igreja, orem pelo Brasil.